Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Quem tenta controlar as emoções como se fosse uma máquina acaba sendo tomado por aquilo que finge não sentir. Forte, né? Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Ajude nosso canal a bater a meta de 10 mil seguidores até o mês que vem. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois tem gente demais tentando controlar sentimentos que eles próprios não entendem. Esse vídeo pode abrir um caminho ou pelo menos servir de reflexão. Vamos em frente. Emoção não se doma com força, nem com técnica. Muito menos com frases de efeito sobre equilíbrio, paz interior ou inteligência emocional. A tentativa de domínio racional sobre os afetos humanos sempre foi um tipo de guerra interna, silenciosa mas brutal. Freud não chamaria isso de força, chamaria de recalque, de tentativa fracassada de silenciar o sintoma. No desespero de sobreviver às pancadas da vida, o sujeito cria estratégias para parecer funcional. Ele aprende a responder com frases prontas, a respirar fundo enquanto tudo desaba por dentro, a sorrir quando a vontade real é gritar. E chama isso de maturidade. Chama isso de domínio emocional. Mas o que está por trás desse suposto domínio? Quase sempre uma cisão. Uma divisão psíquica onde o eu social pisa no pescoço do eu emocional e exige silêncio. Só que a emoção não aceita ser ignorada. Ela recua, se esconde e se transforma. E depois retorna. Sempre retorna. Na forma de angústia crônica, de explosões aparentemente sem motivo, de cansaço que não passa, de relacionamentos que desmoronam sem explicação. O que foi reprimido não desaparece, se deforma. E quando volta, não pede licença. Dominar as emoções não é pará-las. É suportar senti-las sem se entregar ao caos que elas anunciam. É manter-se inteiro enquanto tudo dentro se quebra. E isso não se aprende com frases de autoajuda. Se constrói com estrutura psíquica. Estrutura feita de verdade, não de autoengano. Não é o controle que salva. É a capacidade de não desmoronar mesmo quando tudo em volta implora por colapso. Dominar as emoções enquanto a vida te bate. É isso que muitos buscam. Não por sabedoria, mas por pura sobrevivência. Porque há dias em que respirar dói. Em que os pensamentos atropelam qualquer tentativa de ordem. E em que o corpo parece carregar mais do que deveria. O mundo exige funcionalidade e a mente tenta obedecer. Mas o que acontece quando a obediência custa caro demais? Quando, para parecer bem, é preciso mutilar o que ainda pulsa por dentro. Freud, se estivesse aqui, não nos daria conselhos leves. Ele não ofereceria frases reconfortantes. Ele perguntaria o que há por trás do nosso desejo de controle. O que exatamente nos apavora tanto a ponto de querermos sufocar tudo o que sentimos. Porque para a psicanálise, o sintoma nunca é o inimigo. O verdadeiro problema está sempre naquilo que tentamos esconder. A vida bate. E não pede licença para isso. Bate com perdas, com rupturas, com rejeições, com silêncios que duram anos. Bate com a lembrança de algo que não foi dito, com a ausência de quem deveria ter ficado, com a culpa de ter seguido caminhos que agora parecem ruínas. E a emoção, quando não tem espaço para existir, começa a apodrecer dentro do sujeito. Vai fermentando ressentimento, convertendo tristeza em raiva, moldando a identidade com os escombros do que foi negado. O que chamamos de personalidade muitas vezes é só o reflexo do que sobrou depois de tanto calar. Mas existe algo mais perverso, o ideal moderno de autocontrole. Essa noção fabricada de que alguém saudável é alguém emocionalmente neutro, centrado, calmo diante do caos. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse humano. O controle virou um produto, uma vitrine de bem-estar, uma performance. E quanto mais o sujeito tenta se ajustar a essa exigência, mais se distancia da própria verdade. Freud não propôs um modelo de equilíbrio. Ele nunca prometeu paz. O que ele ofereceu foi a possibilidade de escavar, de tirar a sujeira debaixo do tapete, de olhar para o horror e não fugir. E isso não tem nada de bonito. É visceral, duro, solitário. Mas é isso que estrutura. Porque só quem olha para o que sente com honestidade constrói base para suportar o que ainda está por vir. Agora, respira fundo. Porque é difícil admitir que muitas das tuas reações emocionais não vêm do presente, mas de uma infância que nunca foi digerida. Que aquele medo constante de ser rejeitado é só a repetição de um olhar que você nunca recebeu. Que aquela necessidade de ter tudo sob controle vem do trauma de nunca ter sido protegido. E que a raiva que explode do nada não é contra os outros, é contra si mesmo. A psicanálise não suaviza, ela revela. E o que ela revela é que o sujeito não sofre só pelo que vive. Sofre principalmente pelas defesas que construiu para não viver de novo o que já doeu antes.
Essas defesas não desaparecem com vídeos motivacionais. Elas precisam ser entendidas, nomeadas e enfrentadas. Há uma diferença brutal entre sentir e ser engolido pelo sentir. Entre se permitir emocionar e ser arrastado pela maré psíquica sem saber nadar. Dominar as emoções neste contexto não é negá-las. É conhecê-las a ponto de não ser refém. É saber de onde vêm, por que aparecem e o que fazem com você quando tomam o volante. Não existe fórmula para isso, mas existe uma direção, e essa direção exige coragem. A coragem de olhar para dentro mesmo quando tudo em volta parece ruir, de não fugir do desconforto, de encarar o próprio desejo, o próprio vazio, a própria sombra. É isso que diferencia um controle real de uma performance emocional. O primeiro nasce da intimidade com a própria dor. O segundo nasce do medo de ser visto como fraco. Um é construção, o outro é máscara. Freud dizia que onde há sintoma, há sentido. Que nada no inconsciente é gratuito. Que cada angústia tem uma raiz. E que o trabalho não é arrancar a dor com pressa, mas escutar o que ela está tentando dizer. Por isso, da próxima vez que a vida te bater, não corra para se acalmar. Não tente parecer bem. Não transforme sua dor em mais uma meta de superação. Escuta. Escuta com presença. Com humildade. Porque o que você sente pode ser seu maior guia, se você parar de tratá-lo como inimigo. Antes de continuar, este também é um espaço para fazermos amizades. Vamos nos conhecer melhor. De qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Eu estou em Campinas. E você? Porque talvez a maior solidão emocional não esteja em sentir muito, mas em sentir sozinho. Nenhuma criança nasce sabendo esconder o que sente. Nenhuma. O bebê chora quando tem fome, se contrai quando sente dor, se ilumina quando é acolhido. Ele é corpo puro, expressão direta, sem filtros, sem camadas de vergonha. Mas com o tempo algo muda. A linguagem aparece, os gestos vão sendo domesticados, os olhares moldam comportamentos e a espontaneidade emocional começa a ser desautorizada. A criança aprende pouco a pouco que sentir demais é perigoso, que demonstrar é sinal de fraqueza, que o amor para ser recebido depende de certas condições. E então nasce o sujeito emocionalmente domesticado. Freud compreendeu isso com uma clareza desconcertante. Ele não via o sintoma como um erro, via como um mecanismo de sobrevivência, um pedido de socorro. O sintoma é a forma que o inconsciente encontra para continuar falando quando o eu já não consegue mais escutar. Raiva contida, explosões desproporcionais, apatia constante, crises de ansiedade, insônia, compulsões. Tudo isso é linguagem. Uma linguagem complexa, simbólica, que não se traduz em palavras simples, mas é sempre linguagem. E quem tenta calar essa linguagem com força, técnica ou frases positivas, está só empurrando o problema para o subterrâneo da psique. É aí que mora o verdadeiro conflito. O sujeito moderno quer ter controle emocional, mas recusa o trabalho de escavar a origem de suas emoções. Quer resultado sem processo, paz sem conflito, luz sem sombra. Mas na psicanálise não existe essa linearidade simplista. O afeto é ambíguo, o desejo é contraditório, e o inconsciente não segue regras lógicas. Você pode até tentar parecer estável, equilibrado, maduro, mas se essa estabilidade é sustentada por negação, o colapso é só uma questão de tempo. Um dos maiores equívocos da nossa cultura é confundir repressão com maturidade. Quantas vezes alguém já foi elogiado por ser forte, por aguentar tudo calado, por não se deixar abalar? Mas o que há de saudável nisso? Em que momento da história humana decidimos que a ausência de expressão emocional é sinal de evolução? Freud chamaria isso de falso eu. Um eu fabricado para atender às exigências do mundo, mas que nega a própria realidade interna. E quanto mais esse eu se fortalece, mais o verdadeiro sujeito adoece. Esse adoecimento não é sempre visível. Às vezes, ele se manifesta em decisões irracionais, em padrões de relacionamento repetitivos, em sabotagens sutis, em uma constante sensação de vazio mesmo quando tudo parece estar no lugar. São as pequenas rachaduras psíquicas que mostram que algo está errado, que algo foi calado demais, sentido de menos, ou sentido demais, mas nunca acolhido. É por isso que tentar dominar as emoções como se elas fossem inimigas é uma estratégia que só alimenta o sofrimento. Emoções não são obstáculos, são sinalizações. São mapas. Elas apontam para o que precisa ser revisto. Ignorá-las é como tapar os olhos enquanto dirige. Pode até parecer possível por um tempo, mas o acidente é inevitável. Freud não nos ensinou a apagar o sofrimento. Nos ensinou a escutá-lo, a entender que por trás de cada dor há um desejo, e por trás de cada desejo uma história. Uma narrativa que precisa ser resgatada, reconstruída, compreendida. Sem isso, qualquer controle emocional será apenas uma performance. Uma tentativa desesperada de parecer bem enquanto o mundo interno afunda. A exposição real das emoções, no entanto, assusta.
porque ela nos obriga a sair do modo automático. Nos obriga a parar de culpar o mundo pelas nossas reações, a assumir responsabilidade sobre o que sentimos. E isso não é fácil, porque assumir essa responsabilidade é também reconhecer que boa parte da dor que carregamos vem das defesas que nós mesmos construímos, que a casca que nos protegeu um dia agora nos sufoca, que o silêncio que nos manteve seguros agora nos adoece. Esse é o conflito que muitos não querem ver. O conflito entre a emoção que tenta emergir e a estrutura psíquica que insiste em reprimi-la. Entre o desejo de mudar e o apego inconsciente à dor familiar. Porque sim, é possível se apegar à dor. Quando ela é conhecida, quando ela é constante. Quando ela já virou identidade, abandoná-la parece perder um pedaço de si. E aí surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que você perderia se realmente deixasse de sofrer? Que parte da sua identidade teria que ser reconstruída se a dor deixasse de ser o centro da sua existência? Porque às vezes, o medo de não saber quem se é sem o sofrimento é maior do que o próprio sofrimento. A exposição emocional não é uma entrega ao caos, é uma forma de reconexão. É quando o sujeito decide, ainda que com medo, escutar o que ignorou por anos. É quando ele percebe que suportar o sentir é mais transformador do que fingir que não sente. E esse suporte, essa sustentação, só é possível quando há estrutura. Uma estrutura que não nasce do controle, mas da escuta. Não nasce da força, mas da presença. Talvez o verdadeiro domínio emocional não esteja em sentir menos, mas em saber sustentar o que se sente sem desmoronar. E isso não se constrói com urgência. É processo, é clínica, é tempo. E acima de tudo, é verdade. Freud costumava dizer que todo sintoma tem um sentido. Mas para compreender esse sentido, é preciso ir além da superfície. Não basta nomear as emoções. É necessário entender o que as estrutura, o que as provoca, o que as sustenta mesmo quando parecem fora de lugar. Emoção não é um acidente. É uma resposta moldada por memórias, traumas, crenças inconscientes e desejos que o sujeito nem sempre está disposto a reconhecer. A psicologia popular, especialmente aquela diluída em frases motivacionais, transformou o conceito de domínio emocional em uma espécie de produto. Uma ideia vendável de que é possível controlar tudo que se sente com alguns exercícios de respiração, um pouco de pensamento positivo e uma boa dose de autoafirmação. Mas isso é um simulacro, porque o sujeito não é uma máquina programável. Ele é um campo de forças em constante conflito. E Freud sabia disso como poucos. A psicanálise não é um caminho para o alívio imediato. Ela é um convite à travessia. Uma travessia pelas zonas mais sombrias da existência, onde a raiva não é apenas um impulso, mas um grito por reconhecimento. Onde o medo não é apenas paralisia, mas a memória de algo que foi devastador demais para ser lembrado sem dor. Onde a tristeza não é só vazio, mas um sinal de que algo foi perdido antes mesmo de ser nomeado. Dominar as emoções, nesse sentido, não é uma meta. É um subproduto da coragem de olhar para tudo isso sem fugir. E quem foge, foge de si. Foge do que é, do que sente, do que precisa. A fuga pode ser sutil. Pode se disfarçar de pragmatismo, de racionalidade, de espiritualidade até. Quantas pessoas falam em aceitar tudo, amar tudo, perdoar tudo, mas por dentro estão em guerra com aquilo que nunca ousaram encarar. O estoicismo, quando mal compreendido, serve como máscara para essa repressão. A ideia de suportar tudo com serenidade, de não se afetar por nada, de manter-se imperturbável frente ao caos. Essa imagem seduz, mas também destrói. Porque ninguém é invulnerável sem pagar um preço alto demais. A verdadeira serenidade não nasce da negação. Nasce da intimidade com o próprio abismo. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que nada é mais miserável do que aquele que regula sua vida por padrões alheios. E não há padrão mais sufocante do que esse ideal emocional plastificado que circula hoje, onde sentir é visto como fraqueza, onde o silêncio é romantizado como sabedoria, onde o desespero precisa ser rapidamente substituído por gratidão. Mas o inconsciente não entende essas regras. Ele continua operando, continua falando, continua buscando uma forma de ser escutado, e quando não é escutado, ele grita. E grita nos sintomas. Na insônia que não passa, na compulsão por comida, por álcool, por trabalho, na agressividade que explode sem aviso, na depressão que esvazia o mundo. Esses gritos não são falhas, são protestos, são pedidos de reconhecimento. E ignorá-los é perpetuar o ciclo. Melanie Klein, uma das herdeiras mais brilhantes da psicanálise freudiana, trouxe uma contribuição essencial a esse ponto. A noção de mundo interno povoado por fantasias inconscientes. Para Klein, o sujeito não reage apenas ao que vive, mas também ao que imagina, ao que teme, ao que projeta. Emoções são atravessadas por essas fantasias. E sem reconhecê-las, o sujeito vive em guerra com fantasmas que nem sabe nomear,
Uma pessoa que teme constantemente ser abandonada, por exemplo, pode não ter sido de fato abandonada, mas pode ter interpretado na infância uma ausência como abandono definitivo. Essa marca simbólica permanece, cresce com ela e passa a governar suas reações emocionais. A cada conflito surge o pânico da perda. A cada afastamento, o medo da aniquilação. E ninguém de fora entende. Dizem que é exagero, que é drama. Mas não é. É memória inconsciente gritando no presente. Freud nos ensina que esse passado não é apenas uma lembrança. É uma estrutura. E que dominá-la não é apagá-la, mas compreendê-la. A verdadeira maturidade emocional vem da capacidade de sustentar essa compreensão, de não agir no impulso, de reconhecer o que se passa por dentro antes de projetar no outro. Isso exige escuta interna, exige análise, exige tempo. Muitos resistem a esse processo porque ele dói. Dói descobrir que aquilo que você considera sua personalidade é, em grande parte, uma adaptação ao trauma. Dói perceber que a força que você exibe ao mundo é, na verdade, uma couraça construída para não ter que depender de ninguém. Dói admitir que a independência emocional que você tanto se orgulha talvez seja só medo de se vincular, mas é nessa dor que começa a transformação. A estrutura emocional não nasce do alívio, mas da travessia. Só quem já se sentiu despedaçado pode reconstruir com verdade. Só quem já olhou para o fundo do próprio desespero pode reconhecer o valor de cada emoção como ela é, sem querer consertar, sem querer fugir. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo, porque quanto mais fundo se vai, mais verdade se encontra. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre mais libertadora do que qualquer mentira confortável sobre controle emocional. Algumas pessoas passam a vida tentando parecer calmas, evitam confrontos, contêm reações, organizam discursos para não incomodar, para não parecerem fracas, para não assustarem quem está por perto. E assim vão desaparecendo dentro de si mesmas. Em nome de um ideal de equilíbrio, enterram os próprios afetos. Mas isso não é domínio emocional. Isso é autotraição. É anestesia psíquica disfarçada de maturidade. O que chamamos de paz interior, muitas vezes é apenas um pacto com o silêncio. Um silêncio que protege o sujeito de entrar em contato com aquilo que o rasga. Mas Freud não via o silêncio como virtude. Via como barreira, uma resistência, um mecanismo de defesa. Porque é preciso muita coragem para deixar vir à tona o que foi reprimido por anos. É preciso estrutura interna para não se perder ao reconhecer as próprias dores. E o que é essa estrutura? É a capacidade de dar nome ao que se sente. É reconhecer o que vem do agora e o que pertence ao passado. É saber que certas emoções não são apenas reações a fatos recentes, mas ecos de traumas antigos. Quando alguém entra em pânico diante de uma situação aparentemente banal, por exemplo, não está reagindo ao presente. Está revivendo uma experiência arcaica, muitas vezes esquecida. Está sendo invadido por uma memória emocional que o corpo nunca conseguiu processar. Entender isso muda tudo, porque tira o peso do julgamento moral. Quem se descontrola não é fraco. Quem sente demais não é imaturo. Muitas vezes, é alguém em colapso com a própria história. E o que essa pessoa precisa não é de frases prontas. É de escuta, de nomeação, de espaço para reorganizar o que foi fragmentado. A psicanálise nos dá esse espaço. Um espaço onde cada emoção pode ser decifrada, onde o sujeito começa a perceber que o que sente não é um erro, mas uma linguagem, e que essa linguagem fala de si, dos seus limites, dos seus desejos, das suas frustrações mais profundas. Quando falamos em dominar as emoções, então precisamos mudar o foco. Não se trata de eliminar o sentir, mas de ampliar a consciência sobre ele, de reconhecer quando se está sendo tomado por uma projeção, de perceber quando se está repetindo um padrão, de notar quando o medo não é do outro, mas do abandono interno. Quando a raiva não é contra o mundo, mas contra a própria impotência. Esse tipo de consciência não se instala do dia para a noite. Ela exige atravessamento, porque há emoções que protegem dores muito antigas. E tocar nessas dores é desestabilizador. Freud não prometia conforto. Ele oferecia lucidez. E lucidez muitas vezes dói. Dói perceber o quanto se viveu tentando agradar. O quanto se engoliu para manter vínculos. O quanto se transformou para não ser rejeitado. Mas é essa dor que liberta, porque ela aponta para um ponto de virada. Um ponto onde o sujeito pode finalmente escolher um outro caminho. Um caminho onde o controle não é mais uma prisão, mas uma consequência da intimidade com a própria sombra. Dominar as emoções, neste contexto, significa não ser mais arrastado por elas. Significa reconhecer o início da onda antes que ela te afogue. Significa aprender a respirar dentro da tempestade, sem negar que ela existe. É ter a firmeza de um adulto que acolhe sua criança interna sem permitir que ela tome as rédeas.
É ter compaixão sem se afogar no ressentimento. É dizer não sem precisar gritar. É sentir tudo sem deixar que o tudo se torne um colapso. Isso não se ensina com fórmulas, mas se constrói com processo. Um processo que exige disposição para falhar, para cair, para recomeçar. Porque cada emoção tem camadas. E cada camada revela uma parte do sujeito que foi encoberta ao longo do tempo. É preciso reconhecer, por exemplo, que algumas pessoas sustentam raiva por anos. Não porque são más, mas porque não sabem onde guardar a dor. Porque foram silenciadas tantas vezes que aprenderam a transformar tudo em tensão. A raiva, nesse caso, é uma tentativa desesperada de não desmoronar, de manter-se de pé quando tudo parece ruir. Outros se afundam em culpa. Sentem-se culpados por tudo. Pela tristeza do outro, pela própria tristeza, pela vida que não foi como deveria, pela morte que não conseguiram impedir. A culpa se instala como uma lente distorcida que transforma qualquer gesto em erro. E por trás dela, muitas vezes, está o desejo de manter algum controle, de acreditar que, se fossem diferentes, tudo teria sido melhor. Entender isso não significa justificar tudo, mas significa humanizar. E quando o sujeito se humaniza, ele começa a se acolher de outra forma. Ele começa a perceber que não precisa mais lutar contra o que sente, que pode escutar, compreender, sustentar. E é essa sustentação que permite o domínio. Não o domínio forçado, tirânico, mas o domínio lúcido, presente, maduro. Um domínio que nasce da verdade. E a verdade, por mais incômoda que seja, é sempre mais estruturante do que a ilusão do controle absoluto. Porque quem precisa controlar tudo está, na verdade, em pânico com a possibilidade de colapso. Mas quem se conhece, quem sabe onde dói, quem reconhece seus limites, esse não precisa mais se esconder. Esse pode, enfim, começar a viver por inteiro. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.